dando início à nossa sétima unidade de concentração, é a concentração em mol por litro, muito conhecida como molaridade, apesar da IUPAC desrecomendar esse nome. Nós vamos usar aquele Mzinho ali invocado para representar a molaridade, né? Qual é a definição de molaridade ou concentração em mol por litro? A concentração em mol por litro é a razão estabelecida entre o número de mol do soluto e o volume da solução em litros. Então é mais uma unidade de concentração que está relacionando o soluto com a solução, como acontece com a maioria das unidades. A concentração em mol por litro, ou molaridade, ela relaciona o número de mol do soluto com o volume da solução em litros. Não esqueça, nós já vimos isso na matéria de Química Geral, né? Na nossa frente 1, como é que se calcula o número de mol do soluto? O número de mol do soluto, você divide a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Mzinho sobre Mzão. Divida a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. A massa do soluto é em grama. A massa molar do soluto é em grama por mol. Aí você vai cancelar grama com grama. Então você vai encontrar o número de mol do soluto. Então a molaridade é a razão entre o número de mol do soluto e o volume da solução. Quais são as unidades dessa concentração em mol por litro? Logicamente, o número de mol, o volume da solução em litro. Então a principal unidade, a que mais frequentemente aparece e a que é recomendada pela IUPAC, é mol por litro. Então, por exemplo, 0,5 mol por litro significa que existem 0,5 mol de soluto em cada litro da solução. Mas tenho que lhe advertir que nas provas, além de mol por litro, podem até aparecer outras unidades que atualmente são desrecomendadas pela IUPAC, como, por exemplo, um M maiúsculo após o número, ou até mesmo a palavra molar, 0,5 molar. Então, molar, M maiúsculo após o número, e mol por litro são unidades que a molaridade, que essa concentração em mol por litro, pode ser expressa numa prova. Mas, sem dúvida, a recomendada pela IUPAC é mol por litro, e não esse M maiúsculo, que significa molar, ou até mesmo escrever a palavra molar. E ainda, eu até acrescento uma observação, apesar de ser desrecomendado, como eu estou lhe advertindo, é comum aparecerem os seguintes termos: solução molar, solução decimolar e solução milimolar. Todos esses termos aparecem em provas, apesar de serem recomendados. Então não adianta reclamar, você tem que saber o que significa. Solução molar significa a solução 1 mol por litro. Decimolar é 1/10 de molar, portanto significa a solução 0,1 mol por litro. E milimolar é 1/1000 de molar, portanto significa a solução 0,001 mol por litro, ok? Então está aqui a unidade de concentração, mol por litro ou molaridade. Nós vamos agora trabalhar com a molaridade de íons, porque é muito frequente numa questão, geralmente quando você encontra a molaridade de um eletrólito. O que é um eletrólito? É uma substância que dentro d'água vai tornar a solução uma ótima condutora de corrente elétrica. Nós já vimos isso no módulo 1. Os principais eletrólitos são os ácidos, as bases e os sais. Então é muito comum numa questão, quando você encontrar a molaridade de um eletrólito, ele lhe pedir também para encontrar a molaridade dos íons, porque um ácido se ioniza dentro da água, uma base e um sal se dissociam em solução aquosa. Então ele vai pedir para você encontrar também a molaridade dos íons. Então vamos ver agora como é que a gente encontra a molaridade dos íons quando nós já tivermos a molaridade do eletrólito. Então, falando agora de molaridade dos íons, vamos supor que você encontrou que a concentração do cloreto de cálcio numa solução seja de 2 × 10⁻³ mol por litro.
Essa é a concentração em mol por litro desse eletrólito. Aí eu quero agora que você me encontre a molaridade dos íons, considerando que o grau de dissociação, que é o alfa, é de 100%, ok? Então o que é que você faz? Você tem que dissociar esse sal, o cloreto de cálcio. A carga do cálcio é 2+, a carga do cloreto é 1-. Então esse sal, em solução aquosa, ele vai produzir 1 mol de cálcio 2+, e 2 mols de Cl-, que é o cloreto. E nós vamos considerar que o alfa é 100%, ok? Que o sal se dissocia completamente. Outra coisa importante que nós vamos precisar disso para resolver questões muito bonitas é que em toda solução eletrolítica o número de cargas positivas e negativas são iguais. Por isso é que a gente costuma dizer que em toda solução eletrolítica ela é eletricamente neutra. Vamos contar. Quantas cargas positivas tem essa solução? 2 cargas positivas. Quantas cargas negativas? 2 negativas. Então qualquer eletrólito que você colocar em água, que geralmente a gente trabalha com soluções aquosas, quando ele se ionizar ou se dissociar, o número de cargas positivas e negativas sempre serão iguais. Com isso você consegue até perceber se você fez a dissociação ou a ionização de maneira correta. Então vamos lá, o que é que você faz agora? Se você já tem a molaridade do eletrólito e quer encontrar a molaridade dos íons, você vai obedecer à proporção estequiométrica, ou seja, qual é a proporção entre o cloreto de cálcio e o íon cálcio? 1:1. Então, para cada mol do sal, ele produz 1 mol de cálcio. Então, a molaridade do sal vai ser a mesma molaridade do íon cálcio. É como se você multiplicasse pelo coeficiente ali, que é 1. Então, a molaridade do íon cálcio é 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Qual é a proporção entre o sal e o íon cloreto? 1:2. Então, para cada mol do sal, produz o dobro de cloreto. Então, a molaridade tem que ser o dobro, porque molaridade é o número de mol em relação ao volume. Então, é como se você pegasse essa molaridade do sal e multiplicasse pelo coeficiente, que é 2. Então, a molaridade do íon cloreto agora é o dobro. É 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então é muito fácil fazer isso. A partir da molaridade do eletrólito, você encontrar a molaridade dos íons. Veja que a gente está considerando que o sal se dissociou 100%. Aí você me pergunta, Alexandre, e se ele só se dissociasse 80%? Não tem problema. Então você multiplicaria por 0,8. Né? Essas molaridades seriam multiplicadas agora por 0,8. A molaridade do íon cálcio seria 1,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E aqui a molaridade do cloreto, 4 vezes 0,8, seria 3,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ok? Então, não teria nenhuma dificuldade se o alfa não for 100. Vamos pegar mais um exemplo para provar que realmente você entendeu. Vou pegar agora uma base, tá bom? Vamos imaginar aqui o CaOH2, hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, vamos imaginar que a molaridade seja de 3 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então você agora tem que dissociar essa base. Para isso, ó, a carga do cálcio é 2+, a carga da hidroxila é 1-. Essa base se dissocia formando 1 mol de cálcio e 2 mols de hidroxila. Eu vou imaginar também que a dissociação é de 100%. Então, se você tem a molaridade da base e quer a molaridade dos íons, basta você obedecer essa proporção estequiométrica. Como a proporção entre a base e o íon cálcio é de 1:1, então você pega a molaridade e multiplica por 1. Dá 3 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Qual é a proporção entre a base e a hidroxila? É de 1:2. Então você pega aqui a concentração em mol por litro da base e multiplica pelo coeficiente, que é 2, então vai dar 6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Isso considerando que a base se dissociou completamente. Então tá aí como é que a gente trabalha com a concentração em mol por litro dos eletrólitos e também com a concentração em mol por litro dos íons, porque ele vai pedir isso em muitas questões. E não esqueça que o número de cargas positivas e negativas são iguais em qualquer solução eletrolítica. Nós vamos agora para a próxima unidade de concentração.
A oitava unidade de concentração que nós estamos estudando é conhecida como fração em quantidade de matéria, também muito conhecida como fração molar, que a gente representa geralmente pela letra X. Só que existem dois tipos de frações em quantidades de matéria, ou frações molares, que são as frações molares do soluto, que a gente representa por X1, e a fração molar do solvente, que a gente representa por X2. Então, qual é a definição da fração em quantidade de matéria do soluto, que é o X1? É a razão estabelecida entre o número de mol do soluto e o número de mol da solução. Da mesma maneira, qual é a relação entre a fração em quantidade de matéria do solvente, que é o X2? É a relação entre o número de mol do solvente e o número de mol da solução. Você sabe que o N, que é o número de mol da solução, é o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Então, se você quiser, você pode substituir esse N por N1 mais N2. Então, segunda maneira de representar a fração em quantidade de matéria do soluto seria N1 sobre N1 mais N2. E de modo semelhante, a fração em quantidade de matéria do solvente é o número de mol do solvente sobre N1 mais N2. Observem que as frações molares não possuem unidade. Por que é que elas não possuem unidade? Porque o numerador é mol, o denominador também é mol, então cancela mol com mol. A fração em quantidade de matéria não tem unidade, é semelhante, por exemplo, ao título em massa ou ao título em volume. Outra coisa importante que você também vai concordar comigo é que esse X1 e também o X2, eles são maiores do que 0 e menores do que 1. Por quê? Que a fração em quantidade de matéria, tanto do soluto como do solvente, são maiores do que 0 e menores do que 1. Porque você vai dividir o soluto pela solução, o solvente pela solução. Isso dá um número, sem dúvida, menor do que 1. E outra coisa mais importante ainda é você saber que a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente é igual a 1. Em outras palavras, que a fração em quantidade de matéria do soluto mais a fração em quantidade de matéria do solvente é igual a 1. É bom saber disso, porque se, por exemplo, o X1 for igual a 0,25, você já sabe que o X2 é igual a 0,75, para que a soma das frações em quantidade de matéria do soluto e do solvente sejam iguais a 1. É muito importante, eu venho chamando a sua atenção desde o começo desse módulo, que você tem que entender o que significa as unidades de concentração. Então tem algumas questões que eu coloquei aí de casa que eu vou resolver de modo maravilhoso, sem ter que me preocupar com as relações matemáticas. Nós vamos resolver com raciocínio. Se for resolver pela matemática, dá uma página inteira. Fica muito bonita a questão. Você é muito bom em matemática. Mas se você souber o conceito químico, a questão sai em 4 linhas. E aí, de maneira muito mais inteligente e de maneira menos trabalhosa. Então, por exemplo, o que é que significa se eu disser que a fração molar do soluto é 0,25 e que a fração molar do solvente é, portanto, 0,75 para que a soma dê 1? Você pode usar um artifício. Na verdade, significa o que isso aqui? Que existem 0,25, a proporção entre o soluto, o número de mol do soluto, e o número de mol da solução é 0,25 para 1. E aqui, 0,75 para 1. Então, uma boa saída, quando você for resolver questões mais complexas de frações molares, é você considerar que o número de mol da solução é 1. Meu amigo, se o número de mol da solução for 1, olha como vai ficar mais fácil. O que é que significa o X1? É N1 sobre N. Só que é N1 sobre 1. Então, a consequência disso é que o X1 e o N1 passam a ser iguais. Do mesmo jeito, o X2. O que é o X2? É N2 sobre N. Só que para facilitar o meu raciocínio, eu estou considerando que o N é 1.
Então fica N2 sobre 1. Conclusão, o X2 é igual ao N2. Então, nessas questões, que ele der as frações molares, se você considerar que o N é 1, automaticamente você já terá o N1, que é 0,25 mol de soluto, e o N2, que é 0,75 mol de solvente. Meus amigos, saber o número de mol do soluto e o número de mol de solvente numa questão, isso é muito importante, porque com o número de mol do soluto, dá para encontrar a massa do soluto. Com o número de mol do solvente, dá para encontrar a massa do solvente. Você agora já tem a massa do soluto e a massa do solvente. Se somar os dois, você já tem a massa da solução. Então, o que é que está te faltando? Quase nada. Você já tem o número de mol do soluto, do solvente, da solução. Já tem a massa do soluto, a massa do solvente, a massa da solução. Se na questão ele der a densidade da solução, como você já tem a massa da solução, dá para descobrir agora o volume da solução. Tendo o volume da solução e tudo isso que eu já te disse, M1, M2, M, N1, N2, o que ele pedir agora dá para você encontrar. Qualquer unidade de concentração que a gente está estudando ou que já estudou aqui nesse módulo. Né? Então, como é importante usar esse artifício? Alexandre, mas quem foi que disse que o N é 1? Meu amigo, você pode usar o N sendo 2, 10, 1000, o ano que você nasceu, o que você quiser. Mas chamar de 1 fica mais fácil. Se você chamasse de 2, estava tudo dobrado aqui, não é? Seria 0,50 e 1,5, para que a soma desse 2. Todas as massas do soluto, do solvente, da solução, agora estariam dobradas. Mas concentração é uma relação entre um e outro. Tanto faz eu dividir 2 por 4, que dá meio, como eu dividir 4 por 8, que também dá meio. Então, uma concentração é uma relação. Não interessa se é 2 ou 4, ou então 4 e 8. O interessa é que a relação é a mesma, 1 para 2. Por isso que quando eu digo que o N é 1, você pode considerar o que você quiser. Agora, quem é esperto, considera que o N é 1, que aí fica muito mais fácil do que considerar qualquer outro valor. Quando formos resolver uma questão de sala, que matematicamente daria uma página inteira, você vai ver como com esse artifício, em 4 dedinhos da folha, a gente vai resolver a questão. Vamos para a próxima unidade. A nossa 9ª e última unidade de concentração é a molalidade, com L, que a gente representa geralmente pela letra W. É a única unidade de concentração, como eu já lhe adverti no começo deste módulo, que relaciona o soluto com o solvente. Qual é a definição de molalidade de uma solução? A molalidade de uma solução é a razão estabelecida entre o número de mol do soluto e a massa do solvente em quilos. Então, a única unidade de concentração que relaciona o soluto com o solvente é o número de mol do soluto em relação à massa do solvente em quilos. Não esqueça como é que você calcula o número de mol do soluto, é a massa do soluto sobre a massa molar desse soluto. Quais são as maneiras de se expressar as unidades da molalidade? O numerador é mol, o denominador é quilo. Então, a unidade oficial da molalidade é mol por quilo. Por exemplo, 0,5 mol por quilo. Essa é a unidade recomendada pela IUPAC. Mas em provas podem aparecer outras unidades, como por exemplo, o termo molar. 0,5 molar é desrecomendado pela IUPAC, mas aparece em provas. Ou ainda 0,5, um M minúsculo após o número. E aí fique atento, né? Porque um M maiúsculo após o número é molar, molaridade, e um M minúsculo após o número é molar, molalidade. E aí vale até aquela observaçãozinha também que eu fiz para a molaridade. Pode aparecer o termo molar, decimolar e milimolar. Solução molar,
decimolar e milimolar. Lembro que isso aqui é desrecomendado. Aí o PAC recomenda mol por quilo, mas aparece. Então, solução molar é a solução 1 mol por quilo. Decimolar é 1/10 de molar, portanto 0,1 mol por quilo. E milimolar, 1/1000 de molar, 0,001 mol por quilo. Tá certo? É muito importante que você entenda o que significa molaridade. Porque aí, de novo, você ao invés de encher a página de cálculos matemáticos, mostrando que sua matemática aí tá boa, você vai resolver a questão usando a química, usando o significado das unidades de concentração. Então, deixa eu te mostrar agora um artifício que vai ser show de bola para a gente resolver as questões mais difíceis. Eu vou te mostrar que a partir do conceito de molaridade, você consegue encontrar a massa do soluto, a massa do solvente e a massa da solução. E aqui para nós, tendo o M1, o M2 e o M, se na prova tiver a densidade, que aí você consegue encontrar o volume, aí, meu amigo, pode perguntar o que você quiser. O que você quiser dessas 9 unidades de concentração que a gente estudou, eu posso lhe encontrar, posso lhe responder. Ok? Então, a partir da molaridade da densidade, qualquer unidade de concentração que existe pode ser encontrada. Vamos ver. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que numa prova eu coloque assim: uma solução aquosa 0,5 mol por quilo de glicose, e aí a questão continua, certo? O que é que dá para encontrar a partir dessas informações? Veja que ele deu a molaridade. Então, o que é que significa uma molaridade de 0,5 mol por quilo? Não esqueça, não. A molaridade, ela relaciona o número de mol do soluto com a massa do solvente em quilos. Então, a solução 0,5 mol por quilo significa o quê? Que tem 0,5 mol de glicose, que é o soluto. Onde que existem 0,5 mol de soluto? Em cada 1 quilo de água, que é o solvente, né? Ela relaciona o soluto com o solvente, é a única que faz isso. Meus amigos, vamos passar para a massa. Vocês sabem que a massa molar da glicose é muito conhecida, né? É 180 gramas por mol. A massa atômica do carbono é 12, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Então fica 72 mais 12 mais 96. Dá 180 gramas por mol. Se um mol é 180 gramas, dá para a gente fazer mentalmente. Meio mol é 90 gramas. Então, vou passar para a grama. Eu vou dizer, então, que existem 90 gramas de glicose em... Vou passar para a grama aqui também. 1000 gramas de água. Pessoal, cheguei onde eu queria. Eu fui desenvolvendo o conceito de molaridade até encontrar a massa do soluto, que é 90 gramas, a massa do solvente, que é 1000 gramas, e a massa da solução, que é a soma dos dois, que é 1090 gramas. Então, aquilo que eu te disse. Sempre que você tiver o conceito de molaridade, eu desenvolvo esse conceito, que você consegue encontrar uma relação entre a massa do soluto, 90 gramas, a massa do solvente, 1000 gramas, e a soma dos dois, que é a massa da solução, 1090 gramas. Se ele desse agora a densidade da solução, como você já tem a massa da solução, você encontraria o volume da solução. Tendo o M1, o M2, o M e o V, qualquer unidade de concentração que a gente queira, poderemos encontrá-la. Uma última observação aqui a respeito da molaridade, que eu vou demonstrar para você. Em uma solução aquosa diluída, é importante que você saiba que a molaridade e a molaridade podem ser consideradas iguais, ou aproximadamente iguais. Se for uma solução aquosa diluída, a molaridade e a molaridade podem ser consideradas iguais. Deixa eu explicar por que isso é verdade. Nós já vimos o que é molaridade. É o número de mol do soluto para cada litro de solução, né? Para cada 1 litro de solução. E o que é
A molalidade é o número de mol do soluto para a massa do solvente em quilos, né? Para cada quilo de água, porque eu estou trabalhando com solução aquosa, correto? Então, a molaridade é o número de mol do soluto para cada litro de solução. E a molalidade é o número de mol do soluto para cada quilo de água. Para eu te provar que essas duas coisas são iguais ou equivalentes, eu tenho apenas que te provar que os denominadores são iguais, né? Porque os numeradores já são iguais. E aí, lembra como é que eu consigo provar que 1 litro de solução aquosa diluída corresponde a 1 quilo de água? Sim. Por quê? Em 1 litro de solução aquosa diluída, nós temos 1 litro de água, que é o solvente. Em 1 litro de água, nós temos 1 quilo de água, porque a densidade da água é 1. Então, isso só vale para a solução aquosa, porque 1 litro de água corresponde a 1 quilo. Se fosse 1 litro de álcool, já não valeria 1 quilo, né? Então, só vale para a solução aquosa e só vale para a solução diluída. Por quê? Porque em 1 litro de solução tem 1 litro de solvente se ela for diluída. Se ela for uma solução muito concentrada, então isso não é correto. Então, essa afirmação só é válida se a solução for diluída, porque em 1 litro de solução aquosa eu tenho 1 litro de água, e se ela for aquosa, porque 1 litro de água corresponde a 1 quilo de água, já que a densidade da água é 1. Então é bom saber disso, que às vezes você consegue até um atalho para resolver alguma questão mais simples, que em uma solução aquosa diluída, a molaridade e a molalidade são iguais. Eu vou lhe mostrar agora uma relação que existe entre as principais unidades de concentração que nós estudamos aqui. Essa relação é para facilitar a resolução daquelas questões mais simples, às vezes numa prova de marcar, que você quer rapidamente chegar na resposta. Mas eu vou te ensinar a resolver as questões sem precisar dela, entendendo o que significa, como eu já te mostrei mais ou menos ali, aqueles artifícios lá da fração molar, da molalidade, da densidade, já te preparando, mostrando que se nós entendermos o que significa, nós não precisaremos de nenhuma fórmula. Quanto mais precisar de uma relação que existem, ou que existe entre essas fórmulas, tá bom? Mas também não é algo para a gente jogar fora. Porque às vezes você está resolvendo lá uma prova de marcar, e saber isso aqui, você ganha tempo. Às vezes você tem 1 minuto, está acabando ali a prova, em 1 minuto dá para resolver a questão, não é? Então vamos lá. Qual é a relação que existe entre as principais unidades de concentração? Essa relação aqui, ó. Cuidado, mamãe mandou trabalhar 1000 dias. Tem até uma frasezinha aí para você memorizar, né? Cuidado, mamãe mandou trabalhar 1000 dias. O que é que significa cada letrinha dessa? E observe que aqui você tem 2 igualdades, né? Então você pode usar o pedacinho da relação que te interessar, de acordo com a questão. O C é a concentração comum, cuja unidade é grama por litro. O M é a molaridade, cuja unidade é mol por litro. O M1zão, né, o M1 maiúsculo, é a massa molar do soluto. Massa molar do soluto. O T é o título em massa. Título em massa. E o D é a densidade da solução. Então tá aí, ó, uma relação. Cuidado, mamãe mandou trabalhar 1000 dias, que relaciona a concentração comum a concentração em mol por litro, o título em massa e a densidade. Por que que nessa fórmula tem esse 1000 aqui, ó? Sabe por quê? Porque a concentração comum está em litro e a concentração em mol por litro também está em litro. E geralmente a densidade da solução é em grama por ml, que é a mesma coisa que grama por decímetro cúbico. Então esse 1000 ele está transformando ml em litro, que são as outras unidades de concentração. Então você deve usar o 1000 se a densidade estiver em grama por ml. Veja,
Se você quiser relacionar a concentração comum com a concentração em mol por litro, você pegaria esse pedacinho aqui da expressão, né? Já, se você quiser relacionar a concentração em mol por litro com o título e a densidade, você pegaria essa segunda parte da expressão. E você pode até relacionar a primeira com a última, que relaciona a concentração comum com o título e a densidade. Chamando a sua atenção que a frase vai ficar: cuidado, mamãe mandou trabalhar dias, né? Você não vai mais colocar o 1000 se a densidade estiver em grama por litro, que é a mesma coisa que grama por decímetro cúbico, porque a concentração comum é em grama por litro, a concentração em mol por litro é em mol por litro. Então, se a densidade já estiver também em litro, não precisaremos mais usar o 1000. Então, a frasezinha perderia até o sentido de memorização. Cuidado, mamãe mandou trabalhar dias. Geralmente, a densidade vai estar em grama por ml ou grama por centímetro cúbico, por isso que geralmente você vai usar o 1000, ok? Muito bem. Então, tá aí a nossa relação. Agora lembre-se, você não precisa dela. Nós vamos aprender a resolver a questão usando as definições. Então, finalizamos aí. Foram 9 unidades de concentração. Vimos também a relação entre as principais unidades. E agora nós vamos para a resolução das questões que eu coloquei aí para você. Um grande abraço. Até a próxima. A gente se vê.